desse ideário, dessa juventude, conhecer um pouco quem foi essa juventude, o que elas podem, vamos dizer, trazer como lições para a nossa luta hoje, para a nossa vida hoje, para a nossa vivência, sabe? Vamos dizer, Mário de Andrade, talvez não podemos servir de exemplo, mas podemos servir de lição. Talvez essa lição nas leituras, nas conversas, em eventos como esse, que a gente pode sair um pouco mais, vamos dizer, doutores de uma questão, saberem a partir da troca do conhecimento, a partir da relação com as pessoas, a gente sai pessoas, vamos dizer, mais conscientes do nosso papel, né? Essa é uma questão ética, né? E passando, por favor. Então, por exemplo, depoimentos também são quase 300 entrevistas que a gente produziu. Isso é o Fernando Gasparian, que além de ter sido um líder estudantil nos anos 50, ainda foi um grande difusor da cultura, da questão política, da literatura, da sociologia, da história, que ele foi dono da editora Paz e Terra, que foi a editora que mais produziu trabalhos, aliás, que mais trabalhos sobre esse ideário, vamos dizer, de esquerdas, obras traduzidas de outros países. Então, publicou periódicos da época de oposição como Opinião, né, e vários outros. Vamos aí passando. Esse é um presidente da UNE, de 48, que mora aqui em Recife. Ele presenciou a primeira vez que a UNE foi invadida por forças policiais, em 48. Ele vivenciou também a campanha O Petróleo é Nosso. Inclusive ele foi do Centro de Estudo e Debate do Petróleo, alguma coisa mais ou menos assim. Aí foram algumas pessoas que me falaram dele, daqui de Recife. Aí meu recorte da pesquisa, primeiro não desse projeto, mas da minha pesquisa na universidade, é de 58 a 75. Aí falei, foge muito do meu recorte, né? Mas vou deixar de conversar com ele? Não, eu acho que ele é uma das referências do movimento estudantil brasileiro. E ele tem uma participação muito grande. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista longa com ele, e recebi alguns materiais também, e foi muito, muito interessante. Inclusive, a própria UNE, que está fazendo um trabalho sobre o resgate da memória do movimento estudantil, nem conhecia ele. Sei que uma vez me ligaram e falou, tem uma pessoa da UNE aqui de 48. Ele é o segundo presidente da UNE que ainda está vivo. Os outros todos morreram. Ele tem o Roberto Guzmão, que é o presidente anterior dele. A UNE foi criada em 38. Então, desse pessoal, dos fundadores, tem um mais antigo que eles, que é o Irum Santana, que eu entrevistei também. É lá do Rio de Janeiro. Mas dos presidentes, vamos ver, ele é o segundo mais velho que ainda está vivo, né? Aí ele foi para o Rio de Janeiro, o pessoal levou ele, filmou tudo bonitinho, o pessoal do outro projeto. Então é uma contribuição também do nosso trabalho de estar fazendo as pessoas se conhecerem e também estar divulgando um pouco essa memória do movimento estudantil brasileiro. E como eu disse anteriormente, o tema movimento estudantil está com preocupação tanto dos pesquisadores quanto da sociedade. Eu estava brincando com o professor Zaidan, que é meu companheiro de trabalho, né? Saiu na revista Pesquisa FAPESP de março desse ano, na parte de livros lá, divulgando o nosso livro, o anteriormente, né? Aí eu falei para ele, Zaidan, olha aqui, na parte de livros, né? Só editoras importantes, a editora da USP, a editora da Unesp, Francisco Alves, só editoras importantes. E editoras de Rio São Paulo, que você via lá, 021, 011, 021, 011, né? De repente 081, editora UFPE, que não é uma editora tão conhecida, mas estava lá no meio, né? Então, pra gente isso foi muito bom, porque estão penetrando nos espaços impossíveis. Folha de São Paulo fez uma resenha sobre o livro, sabe? Talvez o mais importante é isso, está fazendo o trabalho chegar e ser conhecido também. Outras abordagens que eu vou falar depois sobre 68, a questão da história, da produção, mas isso deixa para o final. Isso é evento que a gente organizou, uma exposição. Então não tive condições de fazer uma exposição em Recife, por falta de tempo. Mas mais para frente, talvez no lançamento, de fazer uma mini exposição
com esse material e também sobre a juventude, ou as juventudes. E não se perdendo também para a juventude hoje. Eu acho que mais para frente vamos se envolver aí para a gente fazer um trabalho nesse sentido também, de formação política. Inclusive é um dos temas da Conferência Nacional de Juventude, né? Essa preocupação com a formação política, etc. Não pode passar. Acho que agora já está 68, né? Vou te falar um pouco disso. Mas eu achei importante falar um pouco do que esse projeto, né? Do que seus principais resultados. Então, na verdade, a minha apresentação vai focar mais no 68 no Brasil, mas a gente não pode perder um pouco esse referencial da Europa e dos Estados Unidos, sobretudo da Europa a partir da França. Herbert Marcuse, não pode ir passando, por favor, que é um dos ideólogos, um dos autores da chamada Escola de Frankfurt, vamos dizer, um dos autores mais lidos e mais discutidos naquele período. As ideias não surgem do nada, né? As pessoas liam, as pessoas debatiam, havia uma preocupação muito grande em questionar a sociedade, mas ao mesmo tempo estudar a realidade, não apenas na prática cotidiana, não apenas empiricamente, a partir da experiência, mas também o pessoal tinha uma bagagem de leitura muito grande e discutiam muito, inclusive brigas, né? Alguns depoentes me falavam que chegava para discutir o marxismo, que era o referencial, Lenin, Marx, aí o pessoal tinha que ir com tudo bonitinho para discutir, porque senão o pau quebrava. Então, que disse Lenin? Aí o cara, mas Lenin disse isso, mas como? Onde? Em que livro? Aí o pessoal, mas não é bem esse, companheiro, não, Lenin não disse isso. Então, vamos dizer, o pau comia. Não, isso eu concordo, isso. Que é socialismo. Não, tinha a questão da doutrinação muito forte, né? Você tinha algumas leituras obrigatórias. E o movimento antigo estava ligado muito às organizações, né? Então você tinha que ler aqueles autores básicos, né? E não se resumia também aos autores marxistas clássicos, Marx, Engels, Lenin, né? Etc. Mas também os autores nacionais. Celso Furtado era um autor muito lido. Pessoas liam muito Celso Furtado, até Fernando Henrique, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, etc. Mas Marcuse, eu acho que vamos dizer, a síntese, um pouco da síntese dessa teoria dele é de que a sociedade industrial estava caminhando, vamos dizer, para o abismo. Não havia saída e o homem estava se individualizando muito. O que é isso? Que o homem estava se individualizando, a sociedade não haveria caminho, o caminho seria a barbárie, não haveria saída. E ao mesmo tempo, ele, ao traçar toda essa teoria, ao lançar essas teorias, ao mesmo tempo, os estudantes recusavam de alguma forma essa chamada dele. Ele já proclamava o fim da utopia. Não há caminho. O capitalismo vai sugar tudo. É barbárie, não tem jeito. Pode só um pouquinho. Eu acho que é importante passar. E é um clima muito grande do Vietnã. A luta colonialista, anticolonialista, aliás, havia uma preocupação muito grande dos movimentos de esquerda naquele período em relação a essa questão do Vietnã, em relação ao colonialismo, e também questionando as guerras, que havia uma preocupação muito grande. Como que nós estamos na modernidade, e a modernidade está gerando opressão, está gerando ausência de liberdade, está gerando exploração. Então havia uma discussão muito grande sobre essa questão da sociedade capitalista, para onde nós estávamos caminhando, né?
Outra questão, a ordem, o machismo, a ordem da dominação masculina, a presença da mulher, pode ir passando, por favor. Tem um debate muito grande em relação à presença da mulher na sociedade, a presença da mulher nos movimentos. Inclusive, o pessoal explorava muito as incoerências. Vocês estão falando em luta contra o imperialismo, luta contra o Estado, mas quando vocês vão para suas casas à noite dormir, vocês exploram suas mulheres. Então, que contradição é essa, né? Então, uma coisa gerava a outra, né? O pessoal ia muito para a questão da... Pode ir passando. A questão da liberdade, da questão dos estilos de vida, não pode ir passando. Foi fundamental. E como forma de, vamos dizer, periodizar um pouco, o Maio de 68, na verdade, começou na França, foi, vamos dizer, um dos estopins, o 22 de março, que foi um dos movimentos lá na Universidade de Nanterre contra a administração da universidade. Pode ir passando, por favor. Outros países também, como a Polônia, também, em março ainda já teve alguns movimentos localizados também, alguns protestos de rua, algumas manifestações, pode ir passando. Na Alemanha, mas não, pode ir, isso aí faltou forte. E também o assassinato do líder Martin Luther King nos Estados Unidos. Também foi uma provocação muito grande nesse debate, nesse caldeirão cultural ali nos anos 60. Ele foi morto, acho que é abril, né? Não sei se tem ali, acho que foi em abril de 68. E ele, desde o início dos anos 60, lutando pelas causas civilistas e a favor dos negros. Ele, inclusive, foi prêmio Nobel da Paz. Pode passar. Primavera, não, isso aí pode passar, porque depois já é agosto. E também pessoal, primeiro que eu estou lendo aí na imprensa, a questão da América Latina, da latino-americanidade, está sendo muito pouco colocada e era um pano de fundo importante. O pessoal está só colocando os personagens, alguns fatos, alguns protestos, mas está esquecendo de colocar esse pano de fundo, essas bases intelectuais desses movimentos. Eu acho que a América Latina, sobretudo a partir da Revolução Cubana em 59, foi uma das referências, porque, pessoal, se Cuba foi possível, aqui também é possível. Aqui eu digo, aqui no Brasil, lá na França, na Alemanha, e vários outros países. Pode ir passando, por favor. E vou entrar um pouco de Brasil para caminharmos até 68. O golpe de 64 foi uma cisão muito importante, porque provocou, vamos dizer, uma crise institucional muito grande, tanto nas entidades estudantis como no próprio Estado. Houve uma quebra, vamos dizer, daquele movimento que desde o final dos anos 50 estava presente e caminhava, vamos dizer, para um Estado mais progressista. Pode ir passando. Então, a repressão, por exemplo, Gregório Bezerra, aqui em Pernambuco, foi exposto como troféu pelo Viroc, né, o comandante aí pode ir passando, militar. E em todos os países a questão dos inquéritos, a questão da perseguição, a questão da cassação de direitos, a cassação de mandatos, o fechamento das entidades estudantis. Então isso, para essa juventude, isso foi, vamos dizer, o fim da picada, né? Um golpe militar, a gente hoje não tem essa visão do que seja um golpe militar, do que seja ditadura, do que seja tortura. A gente não tem, vamos dizer, capacidade de entender o que foi isso. A gente talvez não consiga abstrair o que foi isso. Mas, de repente, você começa a perder sua soledade, de repente você começa a ter sufocado a sua voz, de repente você começa a sofrer perseguições, a ser encarcerado, a ser preso, a ser torturado.